Exato. Você é cristão desde sempre? Rapaz, quem acredita que as pessoas já nascem com religião são os muçulmanos, né? Que diz que os bebês são muçulmanos. Já ouviu essa conversa? É verdade. É? São os comunistas e os muçulmanos que acham que as pessoas nascem boas. Normalmente os cristãos, né, isso acreditam que nós nascemos contaminados do pecado original, que a natureza humana, ela é brutalmente maligna, não é isso? Egoísta, tribalista, né? Ela é ou não é? Ela é condicionada, inclusive, por uma coisa chamada seleção natural, que é brutal, não é isso? E que pra vencer o nosso pecado original só existe um caminho. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Ninguém vai ao Pai senão através de mim, não é isso? E que nós a cada dia nos santificamos a cada vez que a gente entrega a Jesus. Se você não se entregar a Jesus, você normalmente vai se entregar a outro Senhor, não é isso? Exatamente. E se puder assistir Nefários lá, conta direitinho como é que funciona a possessão demoníaca gradual, não é isso? Tá, Renato, mas você se tornou cristão e passou a acreditar na palavra. Porém, a minha curiosidade é saber o que te fez se tornar cristão e ao invés Rapaz, de outra religião... Eu estudei em escola católica, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, crisma, tudo isso na escola dominical e tal. Teve fases da minha vida que eu tive mais e menos ligação com a fé. A questão é que todo o Brasil está vivendo um momento de reavivamento de fé. E o motivo do meu reavivamento, em primeiro lugar, foi meu trabalho. Eu já mencionei isso publicamente diversas vezes. Eu acho muito difícil que alguém trabalhe onde eu trabalho, entre em cadeia e veja a família na ferragem, um vendo o outro morrer e não acredita que existe um Deus, não é isso? Quando você vê que existe entidades puramente satânicas, meu irmão, se você vê um anjo, se você vê um demônio, você vai achar que existe um anjo. E se existe um anjo, deve existir um Deus, não é isso? E lá você vê um montão de demônio, velho. E coisas que, rapaz, é muito pesado, viu? E, além disso, além das minhas experiências com a malignidade e a experiência do Brasil com as políticas públicas satânicas, cada vez mais descaradamente satânicas, tem o fato de que a maioria das pessoas estão começando a aprender pela dor. A população brasileira vai ficar cada vez maior ou menor? Vai ficar cada vez mais jovem ou mais velha? A maioria das pessoas estão começando a entender que a próxima eleição não vai mudar nada na vida delas. Quem tem que mudar a vida delas é elas mesmas. A maioria das pessoas no Brasil estão tendo motivações para aprender pela dor ou não? É? Eu penso que a maioria das pessoas ainda permanece na cegueira, né? Na inércia, acreditando que vai existir um salvador da pátria. Isso a gente vê de tempos em tempos, a cada 4 usando anos. Né? o negócio do Ágora, Platão e Aristóteles demonstraram formalmente, 400 anos antes de Jesus pisar na Terra, que a maioria das pessoas eram escravas pela própria natureza, não é isso? Exato. A maioria é escrava pela própria natureza. E Jesus disse isso com outras palavras. A casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. Você conhece essa passagem? Conheço. Que muitos serão chamados, Mas poucos ouviram. poucos escolhidos. A maioria vai pro inferno. Jesus disse que a maioria vai pro inferno. A maioria escrava pela própria natureza. Já era demonstrado, não é dito não, já era demonstrado formalmente por Aristóteles e Platão na cultura grega, não é isso? É isso, a gente não tá falando pra maioria não. A maioria das pessoas são poupadores ou gastadores líquidos? Gastadora, total. Fica no vermelho, cheque especial, aquela coisa toda. É fácil fazer uma aliança de 100% com Deus? Você renunciar? O Pai Nosso, velho, seja feita a vossa vontade, não é? Não seja feita a minha vontade, não. A aliança é de 100%. É fácil você renunciar toda a sua vontade? De forma alguma. Sem falar na aposta de Pascoal, que você tanto fala. Não, também. esse é um argumento pra mim excelente pra quem tiver qualquer dúvida da fé. O nosso Deus, o Deus do Novo Testamento, é o único Deus que não dá alternativa lógica do que se render a ele, não é isso? Que foi o que eu tava falando com o Sami Dana lá. Sami, qual a diferença do seu Deus, dos outros dezenas de deuses da África, né? Dava vontade de perguntar o que é que os avós dele iam achar disso, né? Você acha que os avós dele iam ter muito orgulho de ouvir ele dizendo isso? Mas a resposta que eu dei foi lógica, né? Isso já que ele é acadêmico e tal. Eu digo assim, quais são os deuses que não lhe dão alternativa lógica, não é isso? Exato. Você fala muito da questão lá do PNA do libertarianismo e tal. Eu também, 90% do que é libertário, eu concordo, né? Acho que o Estado, de fato, é um leviatã. Quando foi perguntado a Jesus qual era a lei mais importante, você lembra qual que ele respondeu? Que tinha uma lei que resumia as 10, que foram escritas pela própria mão de Deus, você lembra disso? Não matarás. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a verdade acima de tudo, e o próximo igualmente a você, você inicia a violência contra pessoas inocentes? Não, você está amando o próximo como a ti mesmo. A regra absoluta, e a regra de Deus, a regra de ouro de Jesus, que é você amar a verdade. Deus eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Deus é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. Mas se você amar a verdade, você reconhecer os fatos como eles são, e você não ter egoísmo de querer que você seja melhor, ou esteja em um local superior ao outro que é próximo a você, amar o próximo como a si mesmo, até um inimigo, você vai iniciar a violência contra pessoas inocentes? Existe uma identificação enorme, não é isso? Entre o PNA e a regra de ouro de Jesus, não é isso?
Legal. Tá, mas... não? Pois é. Mas o meu questionamento sobre isso, que muitos libertários não conseguem justificar o porquê disso, é o seguinte, porque no libertarianismo, né, o ancapistão, né, como muitos dizem aí, o Cogos, por exemplo, fala muito sobre a questão da abolição do Estado e, tipo, cada um segue conforme o que é correto, né, baseado no PNA. Só que aí que está a questão. Quando você abdica a mão de querer designar pessoas para serem seus senhores e colocam como seu senhor uma religião propriamente dita, independente de qualquer que seja, você não acha que entra meio em contradição o libertário, ele querer abraçar uma religião, querer seguir um dogma, mas ao mesmo tempo que ele quer se libertar do dogma do Estado? Isso é uma discussão consequencialista, não é isso? O que é que vai acontecer? A questão é a seguinte, o PNA, ele não é uma questão física, ele é uma questão lógica. Ele advém da teoria, a teoria argumentativa de Ropa, não é isso? Sim. Hans Hermann Ropa, né? O cara ainda é vivo, tá na Turquia lá e tal, né? Tipo, esse cara demonstrou que existem critérios objetivos de moral, não é isso? Existe certo e existe errado, não é isso? Se quiser, pode pesquisar, inclusive o Moicano botou a galera pra ler, o Democracia, o Deus que falhou, né? Isso fez propaganda. A questão é que a argumentação libertária, ela não é pragmática. Não é... Jesus não falou que o direito do trabalho era satânico na parábola dos trabalhadores das vinhas, porque o direito do trabalho reduz riqueza, não. Jesus disse que o direito do trabalho era satânico porque o dinheiro é meu, eu não posso fazer ele o que eu quiser. Se você vê algo de mal aqui, mal são seus olhos. Porque a arrogância é fatal. Você querer julgar a casa do outro, você querer julgar o dinheiro do outro, você querer julgar a vida do outro, isso a arrogância é fatal, não é isso? Isso é uma impulsão satânica, é você querer ser Deus. É você querer mudar a regra da natureza e do mercado. As pessoas têm direito de errar? Tem. Errando elas vão aprender? Sim. Qual é a regra do mercado e da natureza que eu falei aqui no início? A liberdade mediada pela eficiência, a seleção natural, não é isso? Você tem direito de pular pela janela? É a última coisa, provavelmente, que você vai fazer se o prédio for alto, não é isso? A gente tem como impedir as pessoas de cometerem erros? Os erros levam a aprendizado e a melhores decisões depois. Se não morrer, vai. Até morrer, os outros, ele morreu, não vou fazer isso, né? Hein? Não, com Ou não? certeza. A gente tem autoridade de impedir pessoas a cometer erros? Não, só... A gente vai criminalizar o cara pagar pra ser sodomizado sem camisinha? Isso é uma coisa que traz prejuízo, inclusive coletivo, não é isso? Mas a vida dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser ou não? Tem. Então, Tem. como é que a gente vai impedir? É moral vai impedir? Não é moral. E pragmaticamente não traz resultado, não é isso? A proibição das drogas levou a redução ou aumento de consumo de drogas? É o aumento. Porque o que é proibido, o pessoal pensa que é mais gostoso. Na né? época de Freud, se vendia cocaína na farmácia, ainda se arrecadava. Se amanhã, se legalizar as drogas, qualquer um puder plantar o que quiser dentro de sua casa, o tráfico ilegal vai arrecadar mais ou menos dinheiro? Menos, totalmente menos. A concorrência vai ser maior? O Scarface, o pessoal lá dos cartéis americanos continuaram mexendo com bebida alcoólica quando elas foram liberadas? Continuar. Não, nenhum deles continuou, todos saíram do ramo. Eles foram buscar outra atividade legal, não é isso? Porque as atividades legais são um pouco lucrativas. Assistiu aquele Senhor das Armas? Senhor das Armas. Com o Nicolas Cage? Que filme é legal. O cara tenta atividade lícita, ele diz assim, isso aqui é uma merda, velho. É melhor ficar em casa, isso não dá nada, não é isso ou não? É? Fora o fato de que, se você mexe com atividade lícita, sua riqueza tá na ilicitude, né? Se pra trazer pela ilicitude, você arriscar várias penas, muda, é outra lógica completamente diferente, né? Não, totalmente, cara. Tá, agora eu quero entender uma coisa. O Estado é satânico, quem está movimentando a economia, comprando as coisas... A natureza humana é pecaminosa. Também. Tudo que é feito pelos humanos Também. é tocado pelo pecado, não é isso? O Estado é feito pelas pessoas, não é isso ou não? Exato. A nossa natureza é santa ou é animal? Nossa natureza? Isso, nossa natureza primária. Ué. Animal e tribal, não é isso? Tudo pra nós e nada pro outro, não é isso? Entendo. Seja feita a minha vontade a natureza animal, não é isso? Entendo. Mas você falou que uma das coisas para minimizar isso é comprar Bitcoin. E... Pra minimizar a natureza humana, pra você limitar a sua natureza humana, é Jesus. Agora, se você segue a Jesus e você não quer colaborar com coisas, você não quer ser colaborador ativo de financiar coisas Exato. que são antibíblicas e anticristãs, o Bitcoin é uma alternativa. Exato, mas não tem como você fugir 100% do Estado, certo? Rapaz, depende do que significa fugir 100%, depende da definição disso. Não, porque de qualquer forma você vai precisar de comprar, vai precisar de comer. Tem gente que não sabe que existe Você não vai Estado nesse colocar o seu país. dinheiro todo Não no tem Bitcoin. Yanomami, a zorra toda aí. E a maioria da população desse país é contribuinte líquido ou parasita do sistema. Parasita, total. Se o cara não contribui nada pro Estado, ele é comparsa?
A maioria não é comparsa. A maioria das pessoas nessa cidade aqui paga IPTU. De onde eu venho, menos de 70%, menos de 30% da população paga IPTU. A maioria aqui paga IPTU ou não paga nada isento. E contagem. Ou não tem nem registrado os imóveis. A maioria aqui paga IPTU. A maioria das pessoas dessa cidade aqui faz declaração de imposto de renda e paga imposto. A maioria das pessoas dessa cidade aqui paga IPVA, IPTU, tem ações na bolsa, colabora com esse regime. A gente não precisa que a maioria das pessoas A maioria das pessoas já não colaboram, não, meu irmão. Tome ligar tal, não é isso ou não? É? A maioria das pessoas são parasitas ou são contribuintes desse sistema? A questão é que tem pessoas que se acham cristãos, que se acham decentes, que não concordam com o sistema e que eles continuam o sistema funcionando, porque eles estão colaborando financeiramente. A minha mensagem principal é exatamente essa, como o brother falou ali. A salvação individual. O seu voto real na urna é irrelevante, totalmente irrelevante. A chance matemática do seu voto na urna fazer alguma diferença é menor do que ganhar na quina. É verdade. É isso. Tipo assim, a cada centavo que você gastar em qualquer coisa vai fazer diferença física no mundo pra sempre, não é isso? Total.